Mais de 1 milhão de pessoas assinaram um documento pedindo uma coisa que parecia óbvia: que o jogo que você comprou continue funcionando. E mesmo assim, a resposta que eles receberam foi um não. Hoje, eu vou te contar uma história no mínimo intrigante de como um jogo de corrida virou um dos pontos de partida de uma das maiores brigas dos últimos anos entre jogadores e a indústria inteira. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como nasceu o movimento Stop Killing Games. Vou te explicar o que aconteceu por trás desse movimento, o que aconteceu para esse movimento virar petição oficial na Europa, o detalhe mais surpreendente dessa história, uma prova concreta do que a própria justificativa das empresas pode não ser verdade, e ainda no final vou te mostrar o que pode acontecer daqui pra frente e por que essa luta está longe de terminar. O jogo que morreu sem avisar direito. Em 2024, a Ubisoft desligou os servidores de Team Crane, um jogo de corrida de mundo aberto. O problema é que Team Crane dependia de conexão online, até para quem só queria jogar sozinho, sem servidor. O jogo simplesmente parou de funcionar, mesmo para quem tinha comprado o jogo anos antes. Vocês têm noção disso? As empresas podem simplesmente desligar o jogo que você gosta. Pode ser hoje ou pode ser, quem sabe, amanhã. Isso acaba sendo importante demais, porque acaba expondo, de forma bem concreta, um problema que já incomodava jogadores há anos. Pense aqui comigo, você pode pagar por um jogo inteiro, certo? E mesmo assim você pode perder acesso a ele, sem devolução do dinheiro, sem aviso detalhado, sem alternativa, no mínimo estranho, certo? Mas, dessa vez, uma pessoa específica decidiu que não ia deixar esse caso passar batido, e foi aí que nasceu um movimento que, meses depois, seria muito além do que qualquer um esperava. De um vídeo no YouTube a uma petição oficial, Rose Scott, criador do canal Absurd Farm, lançou em 2024 o movimento Stop Killing Games, reagindo diretamente ao caso do Team Crane. A proposta era bem simples: exigir que as empresas sejam obrigadas a manter os jogos jogáveis, pelo menos em modo offline, ou oferecer reembolso quando decidirem desligar os servidores de vez. O movimento virou oficialmente uma iniciativa de cidadania europeia, uma ferramenta que permite cidadãos da União Europeia levem propostas de lei diretamente ao Parlamento Europeu, desde que consiga 1 milhão de assinaturas válidas. O bizarro é que a campanha quase falhou. Em junho de 2025, estava travada em torno de 45% da meta necessária. Só que um esforço final da comunidade conseguiu reverter esse cenário antes do prazo de 31 de junho de 2025. Isso é outro ponto importante, porque mostrou que esse não foi um movimento pequeno de nicho específico, e sim uma mobilização em massa, raro o suficiente para ultrapassar uma barreira que poucas iniciativas cidadãs já conseguiram cruzar na história da União Europeia. E o resultado final surpreendeu até quem organizava a campanha, os 1 milhão de assinatura que a UE não pode ignorar, mas quase ignorou. No final de janeiro de 2026, a União Europeia verificou oficialmente os 1.294.188 assinaturas válidas para a iniciativa, que foi batizada oficialmente de Stop the Trolling Videogame, obrigando a Comissão Europeia, por lei, a responder publicamente à proposta e abrir espaço para um debate formal no Parlamento Europeu. Eles podem ter finalmente a chance de pelo menos sonhar na vitória? É o que vamos ver aqui. A resposta oficial, divulgada em junho de 2026, foi um não, sendo um cenário bem triste para a comunidade, e a comissão declarou que nessa fase não poderia propor uma obrigação legal de manter os jogos jogáveis depois que deixassem de ser comercializados, citando os direitos de propriedade intelectual das empresas como argumento central. Apesar de ser uma resposta triste para os jogadores, isso acabou sendo algo importante, porque revelava uma escolha clara entre direito do consumidor de continuar usando o que comprou e o direito das empresas sobre a sua propriedade intelectual. A União Europeia, que se posiciona como principal reguladora digital do mundo, acabou escolhendo o segundo. E o pior, isso já tinha um precedente parecido em outro país, porque meses antes, o Reino Unido já tinha passado praticamente pelo mesmo roteiro.
O ensaio que já mostrava como isso ia terminar. Antes mesmo da declaração e decisão do Parlamento Europeu, o movimento já tinha rodado um processo parecido no Reino Unido, uma petição que fechou em junho de 2025 com quase 190 mil assinaturas. Conseguiu forçar um debate oficial no Parlamento Britânico, realizado em novembro de 2025. O resultado foi praticamente idêntico ao europeu. O governo britânico afirmou que a legislação de proteção ao consumidor já existente era o suficiente e que não pretendia criar novas obrigações, apenas prometeu continuar monitorando o tema. Como assim eu compro algo, exemplo um celular, e a empresa por trás dele pode simplesmente tirar ele de mim? Isso não faz o menor sentido. Mas isso mostrou algo para nós, porque acabou mostrando um padrão repetido, reconhecer a preocupação, apontar que a lei atual seria o suficiente e recusar a criar uma nova obrigação e só prometer um acompanhamento vago no futuro. Foi exatamente esse roteiro que se repetiu. Cara, eu acho que não preciso dizer muito, né? É bizarro, foi usada quase que a mesma palavra. Os caras simplesmente deram um Ctrl+C e Ctrl+V. Mas é justamente nesse ponto que a história ganhou seu detalhe mais surpreendente, porque tem uma prova concreta que praticamente derruba o principal argumento técnico das empresas. Vamos entender isso. O argumento mais usado pelas empresas para justificar um fim dos servidores é sempre parecido: manter um jogo vivo seria caro demais ou tecnicamente inviável demais para valer a pena. Só que no dia 15 de setembro de 2025, um projeto de fã chamado Tenkway Unlimited lançou um emulador de servidor que trouxe de volta a funcionalidade da versão de PC do Tenkway. E isso foi sem nenhuma cooperação da Ubisoft, sem código-fonte original e sem orçamento de uma empresa gigante por trás. Isso acabou sendo um ponto mais tenso de toda essa história. Para mim, quebrou o argumento das empresas. Não sei para vocês. Cara, imagine um grupo de voluntários que não tem recurso de nenhuma patrocinadora bilionária conseguiu fazer exatamente aquilo que as indústrias inteiras insistem que seria proibitavelmente difícil de fazer. Ou seja, a barreira não parecia ser técnica como as empresas afirmavam a dizer e que seria caro. Parece ser principalmente uma questão de prioridade e de vontade. Basicamente mostrou que é só falta de vergonha na cara das empresas. E foi exatamente esse detalhe que fortaleceu o argumento de quem defendia o movimento. E mesmo com essa prova concreta em mãos, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido optaram por não obrigar as empresas a fazerem nada. No final das contas, Stop Killing Games não conseguiu, até agora, transformar a indignação de mais de 1 milhão de pessoas em uma lei concreta, mas o próprio movimento já sinalizou que não pretende parar por aqui. A estratégia agora é pressionar para que essas exigências sejam incluídas dentro de uma lei futura de equidade digital da União Europeia. Quem sabe um instrumento legislativo maior que pode ter alcance bem mais amplo do que a petição original? Talvez a pergunta certa não seja se essa luta específica foi vencida ou não. Talvez seja até quando que os jogos que você compra podem simplesmente parar de existir sem que ninguém devolva nada. Deixa nos comentários, você já perdeu o acesso a algum jogo que comprou depois que os servidores foram desligados? E você acha que as empresas deviam ser obrigadas por lei a manter esses jogos jogáveis? Se esse vídeo te ajudou a entender essa luta de um jeito mais completo, deixa o like e se inscreva no canal para ganhar uma capivara. E ativa o sininho porque no próximo vídeo eu vou te mostrar uma lista completa dos jogos que já desapareceram assim, sem aviso, só nos últimos anos. Mas é isso, rapaziada, eu vou indo nessa. Tenha um ótimo dia.